Boa noite. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, retomar a esse grupo de oração. Eu fiquei uma semana sem vir, eu falei hoje, Maria Eduarda, tem 2 semanas que não tem grupo de oração. Ela falou assim, não, mãe, é uma semana só. Falei, eu é que não estava lá, né? Então, eu fico, de fato, com saudade. Eu reconfesso, eu sou apaixonada por esse grupo de oração. Sou apaixonada por estar aqui com vocês e por servir nesse grupo de oração. Então, quando eu falo, cada vez que eu começo as minhas pregações dizendo que é uma alegria estar aqui, não é mentira, não. É uma alegria de verdade. Uma alegria que brota no fundo do meu coração. Amém? Então, para as irmãs que estão vindo pela primeira vez no nosso grupo de oração, sejam muito bem-vindas. Sinta-se em casa, essa casa também é de vocês. Para as demais que já são aqui de casa, eu me chamo Mônica, sou casada, nós temos 2 filhas, Maria Eduarda e Sara Emanuele, e eu sou serva deste grupo de oração há mais ou menos 12 anos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Para essa noite, o Senhor trouxe para nós um tema que eu fiquei assim, mexeu comigo esse tema, e quando eu estava ontem na Santa Missa, enquanto o padre ia trazendo a vida de São Pedro, a vida de São Paulo, o Senhor ali já ia me dando o discernimento de onde Ele queria chegar com esse tema. O tema dessa noite é: necessário vos é viver os planos de Deus. Necessário vos é viver os planos de Deus. E lá na missa, o Senhor incomodava meu coração a falar de 3 grandes pessoas. 3 pessoas escolhidas por Deus, cada uma no seu tempo, está à frente de um povo. 3 pessoas que o Senhor escolheu, cada um com uma missão, mas ao final com um objetivo só, que é conduzir um povo até o reino dos céus. A primeira pessoa a qual nós vamos falar chama-se São Pedro. Vamos falar um pouco dele. A segunda pessoa que nós vamos falar, São Paulo. Já dei a dica desde ontem, né? Chama-se São Paulo. E a terceira pessoa, tão importante quanto, escolhida por Deus, e qual nós vamos falar nessa noite, chama-se você. Eu vou repetir de novo São Pedro, São Paulo, e quando eu vou falar da terceira pessoa, você vai falar bem alto o seu nome. Nós falaremos hoje de 3 grandes pessoas escolhidas e amadas por Deus. A primeira delas, São Pedro, a terceira, São Paulo, a segunda, São Paulo, e a terceira, Mônica! Isso, Elizabeth, Sara Emanuele, eu ouvi um bocado de nome aqui. O Senhor escolheu Pedro, Paulo, e o Senhor escolheu Maurícia, Dinalva, Guimaí, Cristiane, cada um, Vitória, Vanusa, cada um o Senhor escolheu e deu uma missão. Só que eu e você, muitas vezes, não paramos para pensar, nem para perguntar, Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? E tem muitas pessoas que morrem sem saber quais são os planos de Deus. Para que eu vim a este mundo? Para viver os planos de Deus, a gente precisa abandonar os nossos planos. Eu não ia falar dela, mas vou abrir só um parênteses. Uma menina de mais ou menos 15 anos, que tinha planos ali de casar, ter sua casinha, suas panelinhas, seus bordadinhos, que quando a gente vai casar, a gente pensa em tudo isso, né? Os lençóis da cama tudo arrumadinho, bonitinho. Eis que recebe a visita de um anjo, e o anjo anuncia para ela quais são os planos de Deus para ela, e eis que ela abandonou os teus planos para viver os planos de Deus. Deixou os bordados, deixou tudo para ir para uma estribaria ter seu neném lá. Então, já quero dizer a você que para viver os planos de Deus, você vai ter que abandonar os teus planos. Se os seus planos não forem condizentes com os planos que Deus tem para a sua vida, você vai bater cabeça até o último respirar, mas não vai se sentir realizado, satisfeito. Então, vamos parar de bater cabeça. Está dando tudo errado, Mônica, lá em casa eu não estou satisfeita, no meu trabalho eu não sou satisfeita, eu morava em outra cidade e não estava satisfeita, mudei de bairro e não estou satisfeita. Pergunta para o Senhor,
Que queres tu de mim? Quais são os teus planos para a minha vida? E deixa o Senhor falar quais são os planos, qual é o desejo dele para você. Porque a partir do momento que você começar a viver os planos de Deus, vai encontrar dificuldades? Vai. Mas você vai encontrar um sentido na sua vida. Você vai encontrar um porquê, uma motivação para continuar. Então vamos falar primeiro de Pedro. Abra a palavra no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Meninas, vão controlando meu tempo para eu não ultrapassar. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 10. Começando ali. E disse Jesus a Simão. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 10 seguintes, começando ali de onde diz: E disse Jesus a Simão. Amém ou misericórdia? E disse Jesus a Simão: Não tenha medo. Eu vou dizer mais uma vez: E disse Jesus a, e você vai completar com o seu nome. E disse Jesus a Mônica: Não tenha medo. A partir de agora, você vai ser pescador de gente. E levando as barcas para a terra, e deixando tudo, eles seguiram Jesus. E levando as barcas para a terra, e deixando tudo, eles seguiram Jesus. O Senhor chama Pedro. Diz a Pedro que a partir daquele momento ele não seria mais um pescador de peixe. Que a partir daquele momento o desejo do coração de Deus era que ele fosse pescador de homem. Eu ouvi alguma coisa ali, São Pedro falar bem assim: mas eu vou viver de que agora? E quem vai pagar minhas contas e meus impostos? Ele questionou? Não. O que ele fez? Pegou as barcas, levou para o final da margem do mar, levou para a terra, lavou tudo, largou lá, e a partir daquele momento, imediatamente, ele começou a seguir Jesus. E o Senhor disse antes: não tenha medo. Para viver os planos de Deus, terás que ser um homem de coragem, uma mulher de coragem. Para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, tu vai ter que largar muita coisa. Mas o Senhor vai te dar força. O Senhor vai te sustentar no caminho. Ainda falando sobre Pedro, trazendo lá o Evangelho agora de João. Passa aí um pouquinho a página. Evangelho de João, capítulo 21. Vai dizer assim: depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: alimente os meus cordeiros. Talvez aí na tua tradução vai dizer assim: apacente as minhas ovelhas. De novo, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus: tome conta das minhas ovelhas. Jesus disse a Pedro: tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de João, você é meu amigo? Então Pedro ficou triste, porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado se era seu amigo. E disse a Jesus: Senhor, tu sabes, tu conheces tudo, e sabes que sou teu amigo. Jesus lhe disse: alimente minhas ovelhas. Eu lhe garanto,
Quando você era mais jovem, se preparava e ia para onde queria. Quando ficar velho, estenderá as mãos e outro vai prepará-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Palavra da salvação. O Senhor deu uma missão a Pedro, de cuidar, de apacentar as suas ovelhas. Se você for procurar no Google o significado de apacentar, vai dizer pastorear, cuidar, guiar, conduzir, mostrar uma direção. E aqui a tradução da pastoral vem trazendo de alimentar, mas não é só de um alimento humano e físico, era de um alimento também da palavra, de pregar o evangelho para essas pessoas. E lá no final do texto que eu li hoje, o Senhor diz a Pedro assim: hoje eu te chamo a apacentar as minhas ovelhas. Hoje eu te chamo a alimentar minhas ovelhas, a conduzir e a guiá-las. Mas quando tu ficar velho, outras pessoas vai te guiar e vai te conduzir. Nos ensinando o quê? Se nós hoje cuidamos dos mais jovens, nós estamos dando exemplo para que os mais jovens possam lá no futuro cuidar de nós. Porque se nós assim não fizermos, um filho que trata a mãe mal, lá na frente o filho dele vai fazer o mesmo. Filho de peixe, peixinho é. Nossos filhos são esponjas. Se o que nós fazemos, lá em casa eu procuro sempre procurar falar assim com as meninas, porque eu sei que se eu ensino as meninas a cuidar de mim, se eu ensino as meninas mostrando a ela como é que eu cuido de meu pai e de minha mãe, é o exemplo que elas vão ter. Elas não vão cuidar diferente porque elas não aprenderam diferente. Então, se vocês querem que os seus filhos, que os seus netos, que os seus sobrinhos, os seus afilhados cuidem bem de você na velhice, cuide bem dos seus pais agora, você que os tens. Cuide bem de seus avós agora, ensinando aos mais novos da sua família a cuidar bem de você quando você não tiver mais as tuas forças. Em outras palavras, era isso que o Senhor dizia a Pedro por meio dessa palavra. E hoje, como nós iremos adentrar um pouco a respeito de família, o Senhor incomodava meu coração a isso. Que nós precisamos apacentar os nossos, nós precisamos cuidar, pastorear os nossos, para que quando nós estivermos idosos, eles possam nos conduzir, nos guiar. Quando eu não tiver mais a mesma memória, quando eu não estiver sabendo dizer, Maria Dani, nós vamos por ali, ela vai me levar por aquele caminho, porque foi assim que ela viu eu cuidando dos meus. E o Senhor hoje nos chama a atenção, cuide bem dos teus, para que os seus possam cuidar bem de você na velhice. Amém? Falar um pouquinho sobre Paulo. Vamos para Gálatas. Lembra que eu disse a você, Gálatas, nós vamos para o capítulo 2, versículo 19 e 20. São Pedro, quando o Senhor chamou e falou, meus planos para vós não é mais pescar peixe, agora é pescar homens. Ele deixou imediatamente. Gálatas 2, 19 e 20. Deixou imediatamente as redes. Paulo era um perseguidor de cristão. Paulo não acreditava que Jesus era o Cristo. Paulo queria matar quem acreditasse que Jesus era o Cristo. E aí o Senhor vem, aparece para Paulo, Paulo se converte. E a partir daquele momento, o desejo dele era tão grande de que todos conhecessem o Jesus que ele conheceu. Que mais para frente ele vai dizer, sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ele deixou toda a vida dele para trás. Vai dizer a palavra que Paulo, ele tinha posses, alguns historiadores dizem isso. Paulo tinha dinheiro, Paulo era letrado, Paulo era estudado, como a gente costuma dizer hoje. Paulo não era um leigo como Pedro, um pescador, não. Paulo sabia falar, Paulo tinha as palavras certas na hora certa. E Paulo deixou tudo. Ele vivia bem com os judeus, ele era bem remunerado para perseguir os cristãos, ele abandonou toda a pompa, toda a mordomia, para a partir daquele momento seguir e viver os planos de Deus. Ao ponto de aqui em Gálatas ele dizer, com efeito, pela lei, eu morri para a lei,
a fim de viver para Deus. Em algumas traduções vai dizer, eu morri para a carne, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo vem dizer a nós que ele deixou tudo, que ele não tem mais prazer por nada que é da carne, que ele crucificou a carne dele na cruz de Cristo, e que ele vive ainda aqui na terra, mas ele vive aqui com os olhos lá, no céu, almejando o céu. Que ele abandonou a vida que ele tinha para viver os planos de Deus para a vida dele, mas não simplesmente deixou um pouquinho aqui, não, Senhor, eu vou viver isso, mas isso daqui eu vou continuar carregando comigo. Não, foi por inteiro, foi por completo. Ele disse, não sou mais eu que vivo, está aqui, vocês estão me vendo, mas não sou mais eu que vivo aqui dentro. É Cristo que vive em mim. Tudo que saía da boca dele era aquilo que era a vontade do Senhor. E esse agora eu vou falar da terceira pessoa escolhida por Deus para conduzir e apacentar um povo. Terceira pessoa escolhida por Deus para bater no peito e dizer, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E o Senhor escolheu você. O Senhor deu aquele povo todo a Pedro e ainda disse, o Senhor deu à igreja. Tu és pedra, Pedro, e sobre essa pedra eu instituirei a minha igreja. O Senhor confiou tantas cidades a Paulo e chegou até nós. São umas 13 cartas ali escritas por Paulo, e ele dizendo, abandonei toda a carne. E é possível viver a espiritualidade em Cristo. É possível viver Cristo em mim. E o Senhor agora escolheu a mim e a você dizendo o mesmo. Eu te dei uma família. Eu te dei filhos, eu te dei esposo. Eu te dei parentes. E eis que eu escolhi você para conduzir esse povo. E eis que eu escolhi você para apacentar esse povo. Talvez você olhe e fale, eu estou aqui sozinha. Não tem da minha família outras pessoas aqui. Mas a palavra não vai dizer que ele escolheu Paulo e toda a sua família. Não, ele escolheu Paulo. E Paulo foi trazendo os demais. O Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você, o Senhor consagrou você, o Senhor atraiu você aqui a este grupo de oração para dizer que você é o escolhido dentro da tua casa, que você é a escolhida, que o Senhor vai te capacitar. Mas eu não tenho sabedoria, eu não sei como agir com meu esposo, eu não estou sabendo como lidar com os meus filhos, eu não estou sabendo, Senhor. Então peça o auxílio do Espírito, porque Ele também disse a nós que derramaria sobre nós o Espírito Santo dEle, que esse Espírito ia fazer de nós testemunhas dele. Era esse Espírito que ia fazer de mim e de você um Paulo da vida, de poder bater no peito e dizer, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por nós sozinhas, nós não conseguiremos, meninas. Mas pela ação do Espírito Santo de Deus, eu e você vamos conseguir trazer a nossa família para o altar do Senhor. Porque foi para isso que Ele te levantou dentro da tua casa. Para ser aquela que vai trazer o teu esposo, que vai trazer os teus filhos, que vai trazer o seu pai, que vai trazer os teus afilhados. Ele levantou você para trazer os teus para o altar dEle. E o que você está fazendo para atrair os da sua família para o Senhor? O que você tem feito? Paulo doou a vida dele, doou a carne. Pedro deixou as redes, deixou a barca, e você? Pergunte para o Senhor o que você precisa deixar para viver os planos dele. Para finalizar este momento de pregação e partilha, eu quero trazer para vocês um testemunho de Moisés Rocha. Depois eu vou partilhar no grupo, porque eu não sei se vocês já viram aí pelas redes sociais. Ele disse assim que ele era da pesada. Vivia uma vida louca, desregrada. E a família dele, ninguém era de igreja. Todo mundo era de umbanda, quimbanda, sei lá.
Cada um de uma religião diferente, mas cristão nenhum era. Até o dia ele teve um encontro pessoal com o Senhor, foi num retiro, foi fantástico, maravilhoso, e ele voltou com um desejo. Ele voltou igual Pedro, deixou as redes para lá, voltou igual o Paulo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Chegou e falou, eu quero uma reunião hoje. Chamou o pai, a mãe, as irmãs, reuniu assim na sala, pegou a Bíblia, botou embaixo do braço, pegou um texto, botou no pescoço e falou, a partir de hoje, ninguém usa roupa curta mais nessa casa. A partir de hoje, ninguém assiste novela mais nessa casa. Pai, a partir de hoje, o senhor não bebe mais. A partir de hoje, ninguém fuma mais nessa casa. A partir de hoje, todo mundo aqui vai ter que ter uma vida de santidade. Todo mundo estava em silêncio. O pai falou, você terminou, filho? Ele falou, terminou. Tu é um babaca. A irmã falou assim, tu pirou, perdeu o juízo? O que está acontecendo? Não estou entendendo, não? Está doido, é? E aí cada um se levantava, falava que ele estava dizendo asneira, não deu a mínima para ele, todo mundo levantou, deixou ele sozinho. Ele olhou e falou, peraí, foi para isso que o Senhor fez esse rebuliço todo dentro de mim? Para eu passar a vergonha? Não estou acreditando nisso, não. Eu quero que o Senhor me fale agora. Para que foi que o Senhor me levantou dentro dessa casa, se não foi para trazer esse povo para o Senhor? Falou que ele fez um kit carismático. Pegou a Bíblia, um rosário, uma água benta. E foi 3 horas da manhã para a montanha. Foi para o monte orar. E lá ele orava, ele clamava ao Senhor. E ele perguntou ao Senhor o que é que o Senhor queria com ele. Por que que o Senhor tinha levantado ele dentro daquela casa, se ninguém ouvia o que ele falava. E enquanto ele ficou em silêncio, o Senhor olhou para ele e falou bem assim, no dia que você estiver do jeitinho que eu quero, eu vou trazer os teus. Mas no dia que você estiver do jeitinho que eu quero, eu vou trazer os teus. Ou seja, você não vai conseguir trazer os teus com a força do seu braço. Mas com o seu testemunho, com o seu exemplo, você vai trazer os teus. Ele voltou para casa no outro dia e falou assim, eu quero uma outra reunião hoje, tal hora. O povo já foi assim, Ele, bebe, enche a cara, se esbalde, assista novela, use curso, faz o que vocês quiserem. Vocês não querem ir para o céu, não? Se quiser ir para o inferno, vai todo mundo. Faz o que vocês quiserem da vida de vocês. Eu não ligo mais. Agora eu tomei uma decisão. Eu vou ser santo. Se vocês não querem, isso é um problema de vocês. Mas eu vou ser santo. Acabou a reunião, saiu. O povo já ficou assim, oxi, como assim? Ele que saiu agora. Ele saiu, ele falou, a partir daquele dia eu comecei a rezar não sei quantos rosários por dia. Eu adorava, virava a noite em adoração. Eu mudei meu jeito de vestir, eu mudei meu jeito de andar, de falar. Eu mudei tudo na minha vida. E eu comecei a seguir Jesus. 1 ano depois veio, acho que foi a irmã, a mãe. Eu sei que ele tem 28 anos já com o Senhor. E só falta uma pessoa da família dele vir para Cristo. Ele conseguiu trazer todo mundo, não pela força do braço dele, mas ele conseguiu trazer com o testemunho. O Senhor levantou Moisés Rocha para atrair todos da família Rocha para o altar dele. E ele falou, só falta uma pessoa e eu sei que eu não vou morrer antes de ver essa pessoa no altar do Senhor. Então, fala qual é o sobrenome da sua família aí. Só tem 2, 3. Qual é o nome da sua família? Pereira. Pereira e Gomes. O Senhor me levantou na minha casa para trazer todos da minha família para cá. E eu já entendi que não vai ser pela força do meu braço. Meu marido lá em casa já está assim, o que é que você tem, filha? Porque agora eu estou assim, não, meu bem. Não, amor, não. Hoje ele chegou bem assim, tu vai para onde assim? Eu falei, eu vou para a igreja. Tu estava lá, tal dia, vai hoje de novo. Ô, meu bem, hoje tem grupo de oração, amor. Eu saí de casa de jeito. Estou assim, eu não estou, Maria Eduarda, dentro de casa. Decidi que não vai ser pela força do meu braço. Que vai ser pelo meu testemunho e pelo meu exemplo. Faça você o mesmo. Não é fácil. Quero dizer a vocês, tem hora que tem que encher a boca assim, de água várias vezes para não explodir. Mas eu estou tentando. Ele fala uma coisa, tá bom, meu bem. Vou para a igreja, viu? Bora rezar? Quer não? Quer não? Tá bom, amor. Eu rezo por você, meu amor. E assim vai.
Faça o mesmo com seus filhos, com o seu esposo. E o que eu tenho pedido ao Senhor, sabe o quê? Porque eu sou vendedora, eu falo assim, Deus, eu vou contar para o pessoal lá. Aí no dia que vai entrar na porta, o Senhor vai ver, vai todo mundo se converter, Senhor. Então apressa aí, traz Ivan logo para o testemunho falar, tá vendo, ela falou e foi verdade mesmo. Em nome de Jesus, vocês vão ver, porque eu creio que eu verei os meus aqui. E se você crê, e se você não só crê, mas você crê e agir, começar a mudar de vida e começar a viver os planos de Deus para a sua vida, você verá os teus aqui no altar do Senhor. E se você mudar de cidade, olha para o altar da igreja que você começar a participar. Olhe para o altar e fala, eu vou ver os meus aqui. Eu vou ver os meus aqui. Amém?